Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 348. A Gênese, capítulo 17, maldição contra os fariseus. A questão é de número 22. Então aqui é uma anotação de Mateus 3, 7 a 10. Então aqui nessa anotação no Evangelho de Mateus, ele começa dizendo assim: sobre a maldição contra os fariseus. Ele começa dizendo assim: João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus, porque nós sabemos que naquela época os fariseus e os saduceus eram compostos por dois principais grupos de religiosos em Israel. Então, João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produze, então, dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai. Porquanto eu vos declaro que Deus pôde fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. São Mateus, quem descreve essa passagem. Então, é natural que, se nós pararmos para analisar, os escribas, porque nós temos que entender que até hoje existe os fariseus, os saduceus. Até hoje existe os escribas, Até hoje existe, pois os escribas eram considerados os doutores das leis, os mestres das leis, especializados em tudo no estudo e na apreciação da lei e do Torá. Então existe ou não existe até hoje os fariseus, os saduceus, os escribas. Então, os fariseus, podemos dizer que são considerados os sacerdotes
cujo o dogma deles, os rituais, vários tipos de rituais eles tinham, como continuam ainda no presente, que são os rituais. Vamos citar apenas dois deles, que é o de lavar as mãos antes da refeição e após as refeições. Então, esses seres sempre voltados ao materialismo, praticamente voltados ao materialismo. É aquela busca de um Deus que os satisfaça. Pois, dando sequência na questão de número 23, anotação ainda de São Mateus, 23, 13 a 36, São Mateus inicia-se da seguinte forma: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto das vossas longas orações, devorais as casas das viúvas. Tereis, por isso, um julgamento mais rigoroso. Então, será que nós conseguimos entender onde hoje esses escribas e esses fariseus hipócritas se encontram? Quem são eles hoje? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que depois de o haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais dignos do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. O apego às religiões, às coisas materiais, ao fanatismo aqui da terra. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jura pelo aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento.
Muito lógico isso aqui. Cego que sois, a qual se deve mais estimar ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Então, é uma passagem escrita por São Mateus, que continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortela, do endro e do caminho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar. Sem, contudo, omitirdes as outras guias, cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheios de rapina e impureza. Não é assim que vemos hoje o liberalismo, o materialismo, os apegados às coisas materiais? Aqueles orgulhosos, egoístas, fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Então, olha só para ver. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. É o mesmo caso do túmulo caiado de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Aqui, continuando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, é o que eu comentei alguns segundos antes. Tive que interromper por causa de uma interferência, mas antes eu tratei a respeito de túmulo, né? Em vez de sepulcro é a mesma coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É interessante, né? De vez em quando deparamos com alguns códigos, com alguns relatos dos evangelistas
que de fato condiz com a atualidade nossa, como por exemplo essa passagem aqui de São Mateus, descrita por ele, porque quantos milhões de pessoas, que com todo respeito é um estudo, mas nós temos que dizer para que possamos raciocinar a respeito. Quantos milhões de pessoas que são lobos vestidos de pele de ovelha e que você, ou melhor, e que às vezes até passamos a mão sobre a cabecinha daquela ovelhinha, damos beijinho naquela ovelhinha, colocamos ela para dentro de casa, não é? Mas nós sabemos que quem é, perdura. Quem não é, mas que finge ser o que não é, uma hora se cansa. Se cansa. E quando estica o bracinho, você percebe as unhas de fora. Tem pessoas que não conseguem mistificar ser charlatão a vida toda. Uma hora, como se diz aquele ditado, a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Porque a pessoa perde a paciência, ele se desestrutura e ali ele acaba demonstrando outra imagem, passando outra imagem. Então, olha só para você ver. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens. Quantos milhões de pessoas deparamos nessas condições? Nossa, mas aquela pessoa, um amor de pessoa, aquela família é só por fora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que eriges túmulos aos profetas, erigir, né? Erguer. E adornais os monumentos dos justos. E adornais os monumentos dos justos. E que dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associados a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, por assim, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como podereis evitar a condenação ao inferno? Então percebemos que existe lá os fatos lógicos e reais, mas em meio a todo um processo mitológico. Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria, e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, né? As humilhações. E os perseguireis de cidade em cidade, os antagonistas da atualidade e de tempos, né? A fim de que
recaia sobre vós todo o sangue inocente que há sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Então, nós, como já disse, nós vemos aqui grandes verdades, mas deparamos também com grandes mitologias, né? Como no caso aqui, olha só para você ver. Desde o sangue de Abel. Ué, então quer dizer que o Abel existiu. Abel é mitologia. Abel e Caim, né? Isso é tudo mitologia. Mas a gente respeita, porque existe aqueles que creem em tudo isso. E também aqui, João Evangelista, João Batista, né? Deixa eu voltar aqui. João Batista, ele está fazendo um resumo a respeito dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, enfim, desses doutores das leis, desses que se dizem mestres, desses fanáticos, desses políticos, a politicagem aqui na terra, os fanáticos aqui na terra, a hipocrisia, a ignorância em todo sentido, mas não deixa de demonstrar também João Batista o lado da serpente, das serpentes, as quais a humanidade em processo de evolução aqui com elas convivem. E nós sabemos que tipos de serpentes são estas, pois essas serpentes, elas residem na estrada larga, na estrada florida. Elas são apadrinhadas por Barrabás, que até hoje, 2023, ainda sustenta o egocentrismo de uma boa parte da humanidade devido ao cultivo do orgulho, do egoísmo, da avareza, do ciúme, da inveja. Então, sabemos que São Mateus, ele anotou tudo isso que João Batista, naquele momento ali, né, em desabafo, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, enfim, a todas as etnias, a todas as raças, a todas as lideranças aqui na Terra. Então, agora nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.